Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de aulas sobre medidas separatrizes, eu queria mostrar a vocês uma situação, um exercício que a gente pode trazer para a prática, né? Considere esses números aqui, imagine que sejam, sei lá, números de filhos de funcionários de uma determinada empresa. E eu quero calcular a mediana, o quartil 1 e o quartil 3 desses valores. Então vamos lá. A mediana a gente já sabe a equação, né? Então a equação seria med, seleciona todo mundo e pronto. Para o quartil 1 existe uma equação que é quartil, seleciona todo mundo e eu digo que eu quero o quartil 1. Eu vou colocar F4 para selecionar e travar para ficar mais fácil. Opa, qual foi o erro aqui? De novo, quartil, seleciono todo mundo. Ponto e vírgula. Vou colocar F4, ponto e vírgula 1. Eu quero o quartil 1. Pronto, agora deu certo. Para calcular o quartil 3, olhem, se eu colocar o 2, ele vai dar a mediana, não é isso? Se eu colocar o 3, vai ser o aqui, quartil 3. Essa forma só quartil era do Excel 2007, né? Foi a partir das versões seguintes que eles começaram a botar a forma inclusiva e a forma exclusiva. Aqui nesse caso vai dar o mesmo valor. Deixa eu copiar aqui para vocês verem. Eu puxei aqui e esse aqui eu vou colocar ponto inc, que é para inclusivo, ponto exclusivo. Então, nesse caso específico, vai dar o mesmo valor. E aqui o quartil 3, modo inclusivo e exclusivo. Ponto exclusivo. Opa, aqui é inclusivo, né? Cuidado. Inclusivo e exclusivo. Então, nessa situação, deu o mesmo valor. Vocês devem ter achado estranho, porque as equações que eu utilizo para localizar os quartis comparado com o livro base é um pouquinho diferente. As equações que eu estou usando são as equações que são resolvíveis para o Excel, né? E geralmente utilizado no nível superior. Então, qualquer dúvida eu posso disponibilizar para vocês os artigos em que disponibilizam elas, certo? Então, vamos lá. Eu quero calcular manualmente a posição da mediana. Vocês sabem que para calcular a posição, não a mediana, mas para calcular a posição é quem? A quantidade de termos, que nesse caso são 20, mais 1, e dividir isso daqui por 2, não é isso? Então, dividido por 2. Pronto. Então, qual a posição dela? Está na 10,5. Ou seja, vai ser a média entre a posição 10 e 11, que a gente sabe que vai ser 2, não é isso? Então, a média entre a posição 10 e 11. Pronto, 2. Já o quartil 1, a equação da forma inclusiva vai ser n mais 3 dividido por 4. Não é isso? Esse aqui é o quartil 1, em que n é dividido por 4. Em que n é a quantidade de números. Então, vai ser quanto? São 20. Então, a gente tem 5,75, ou seja, está entre a posição 5 e 6. Veja que ele está mais próximo do 6. Está um pouquinho distante do 5. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 0,25 vezes a posição 5, mais 0,75 vezes a posição 6. Que como nesse caso são os mesmos valores, então coincidiu, né? Mas eu vou fazer mais à frente um exemplo que isso não acontece. E o quartil 6, como é que eu digo? O quartil 3, como é que eu calculo? Vai ser 3n mais 1
dividido por 4. Como n são 20 números, então, vezes 20, faltou o igual, né? Aqui deu 15,25, então está entre o 15 e o 16. Ele está mais próximo de 15, então é 0,75 vezes a posição 15. A posição 15 é 2, mais 0,25 vezes aqui a posição 16. Que nesse caso, como são os mesmos números... Opa, qual foi o erro aqui? Pronto, ajeitei. Como foram os mesmos valores, a posição 15 e 16, então você teve esse valor aqui. Tá bom? Então, vamos aqui ver uma situação um pouquinho diferente. Eu tirei alguns números dos que estavam aqui e vamos tentar calcular a mediana. Eu acho que a mediana vai ser o mesmo número. Pronto, não, deu 1,5 a mediana. Vamos ver por quê. A posição tem 20... Opa, aqui já tem diferente. Aqui tem 16 valores, não é isso? 16 mais 1 dividido por 2. Então está na posição 8,5, ou seja, está entre a posição 8 e 9. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu tiro a média desses dois. Quem é a média? Média entre a posição 8 e a posição 9. Pronto, fecho. Deu exatamente 1,5. Agora, se a gente for tentar calcular o quartil, vou botar só a fórmula do quartil, que ele automaticamente vai usar quartil inclusivo. Né? Opa, esqueci de colocar a posição que eu quero. Posição 1. Deu 0,75. Vamos botar aqui para vocês verem. Quartil ponto inclusivo. Vai dar o mesmo valor. Ponto inclusivo. Pronto, 0,75. E se fosse o quartil exclusivo, quanto seria? Tá, F4 aqui para separar. Vamos lá. O quartil exclusivo seria... vamos só botar para não confundir. Mediana. Quartil 1 é inclusivo. Quartil 1 exclusivo. Aqui no quartil exclusivo, vamos que mudar. Exclusivo. Deu 0,25. Vamos tentar encontrar essas equações e ver que isso é verdade? Bom, no quartil inclusivo, a gente aprendeu que a fórmula é quem? Para o quartil 1, n mais 3 dividido por 4. Isso mesmo. Então, n é igual a 16. 16 mais 3 dividido por 4. Tenho que botar igual. Ok. Deu 4,75. Então, está entre a posição 4 e a posição 5, não é isso? Então, eu encontro o seguinte. Eu encontro que a posição vai estar mais próximo do 5, né? 0,75 vezes a posição 5 mais 0,25 vezes a posição 4. Pronto. Então, a gente teve exatamente 0,75, que era o quartil 1 inclusivo. Para o quartil exclusivo, eu não sei se vocês lembram a equação, mas a gente tinha que o quartil exclusivo era n mais 1 dividido por 4. Simplesmente isso. N mais 1 dividido por 4. Ok. Então, para fazer isso, a gente tem o seguinte. A gente tem 16 valores mais 1 dividido por 4. Então, 4,25. 4,25 está entre a posição, novamente, 4 e 5. Só que ele está mais próximo do 4 do que eu disse, próximo de 5. Então, olha, 0,75
dessa parte está com o 4, mais 0,25 dessa parte está com 5. Ótimo, então a gente teve que nessa situação o valor deu 0,25 como era esperado, tá ok? Então, a gente teve esses valores. Vamos lá agora para... Desculpa, a aula está cansativa, tá bom, pessoal? Mas a gente está terminando. Para calcular o quartil 3, eu quero também fazer a mesma comparação. Quartil 3. Esse quartil 3 ele vai ser inclusivo e o quartil... Opa, calma, Rony. Que é quartil 1. O quartil 3. Tu é bêbado. Aqui é quartil 3 mesmo. Quartil 3 exclusivo, quartil 3 inclusivo. Bom, então, para calcular esses valores, deixa eu apagar isso aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas a equação do quartil 3 inclusivo, né, vai ser 3n mais 1 dividido por 4. Essa é a equação do quartil inclusivo. Vamos ver aqui qual é o resultado que ele dá. Deixa eu ver, eu vou copiar isso aqui, colar aqui. E agora eu vou só botar assim, quartil 3. Quartil inclusivo 3. 2,25. E o exclusivo, qual foi? Quartil... Opa, vamos copiar também, menino? Deixa ser preguiçoso. Aqui, quartil exclusivo 3. Pronto, 2,75. Então, vamos ver como é que calcula. Não sei se vocês lembram, mas o quartil inclusivo é assim e o exclusivo é 3 vezes n mais 1 dividido por 4. Né? Então, a equação vai ser quanto? Existem 16 valores. 3 vezes 16 mais 1 dividido por 4. Então está na posição 12,25, está mais próximo de 12. Então, olha, vai ser 0,75 próximo de 12, a posição 12, mais 0,25 vezes a posição 13. Ok. Então, a gente conseguiu exatamente o valor que a gente tinha aqui, ó, do quartil 3. Se eu quero o quartil exclusivo, vai ser 3 vezes a quantidade de número, 16 mais 1, dividido por 4. Então, a gente tem 2,75. Isso é a mesma coisa, só que ele está mais próximo de 13. Então, 0,25 da posição 12. A posição 12 é essa. Mais 0,75 vezes a posição 13. Ok. Pronto, então deu 2,75. Tá ok? Deixa eu ver. Pronto, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre com dados agrupados, né? Em tabela de frequência e em classes, tá bom? Até a próxima aula.